Vamos lá, página 232. Agora que já descobrimos que recordamos alguns assuntos do bimestre que passou, vamos começar a pensar numa palavra, natureza. O que essa palavra significa para você? Você acha que estudar geografia precisamos estudar a natureza? Por quê? Vamos conversar sobre isso. Leitura coletiva. A cidade do Rio de Janeiro e também todo o estado do Rio de Janeiro estão completamente inseridos na Mata Atlântica. Nela existem as restingas, os manguezais, os campos de altitude e um grande conjunto de formações florestais. O bioma da Mata Atlântica é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade. A gente vai falar um pouco sobre essas palavras. As estimativas apontam que, por volta do século XVI, a cidade do Rio de Janeiro possuía cobertura florestal em 97% do território. Olha, gente, quase tudo floresta, né? Ela sofreu com desmatamento para dar espaço às culturas da cana-de-açúcar e do café durante o século XIX e teve explorado o pau-brasil. Porém, mesmo com a redução da mata ao longo dos anos devido ao crescimento das cidades, o Ministério do Meio Ambiente aponta que existe cerca de 20 mil espécies vegetais, 849 aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 mamíferos e 350 tipos de peixes no nosso bioma, no caso da cidade do Rio de Janeiro. Além do valor em biodiversidade, as florestas regulam o fluxo dos rios, asseguram a fertilidade do solo, controlam a quantidade de chuva, protegem as encostas das serras contra deslizamentos e criam paisagens de beleza única. Quando a gente desmata, um dos problemas das construções das favelas é que as favelas sobem os morros e aí tiram a proteção natural dessas encostas. E o que acontece quando chove? Ocorrem os deslizamentos, aquela água jorra do topo do morro para baixo. E aí a gente vê aqueles desastres, né, geralmente no início do ano, que as chuvas são mais fortes, chuvas de verão, e aquela destruição, mortes, em função desses deslizamentos de terra. Caça conhecimento. Vocês vão procurar aqui essas palavras em negritos. Natureza, Mata Atlântica, restingas, manguezais, bioma e biodiversidade. Vocês vão procurar aqui embaixo. Tá? Tem palavra também como é que é o nome da palavra? Inclinada, tá, gente? Você já tinha ouvido falar nessas palavras onde mora? No seu bairro ou comunidade, a natureza apresenta algum desses ambientes? Acho que aqui perto a gente não tem nada disso. E a palavra natureza, ela tá de trás para frente, também na diagonal. Aproveito para conversar em casa sobre isso. Podemos falar de algo que você conheça bem e assim você pode ajudar muito nas aulas. Aí tem aqui biodiversidade. O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior diversidade de espécies do mundo, espalhado nos 6 biomas terrestres e nos 3 grandes ecossistemas marinhos. São mais de 103.870 espécies animais e 43.020 espécies vegetais conhecidas no país. Suas diferentes zonas climáticas favorecem a formação de zonas biogeográficas, que são os biomas. Exemplo da floresta amazônica, que é um dos biomas, né? Que é a maior floresta tropical úmida do mundo. Aí temos o Pantanal, que é a maior planície inundável. Olha o outro bioma, o Cerrado, com suas savanas e bosques. O quarto, a Caatinga, composta por florestas semiáridas. 5, temos os Campos dos Pampas. Temos ainda a floresta tropical pluvial, que é no caso dos rios da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 km. 3 milhões... calma aí, deixa eu ler direito assim. 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. Nossa, olha isso. Aí tem aqui a Mata Atlântica do Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, que é a parte conservada. E temos aqui um outro exemplo de biodiversidade, que é o Parque Estadual da Pedra Branca. Acho que é Mangu, né? Isso aqui é para quem tem QR Code, gente. Acho que a maioria não tem, né? Para quem tiver, aponta o QR Code aqui que vai abrir
Vamos fazer um passeio pela Baía de Guanabara. E para você, o que significam as palavras natureza e biodiversidade? Tente contar o que aprendeu com os textos e com o vídeo, o que assistiu com essas palavras, o que elas representam na nossa vida diária. Biodiversidade. Vamos ver o que é biodiversidade. É o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera. Então, tudo que existe de seres vivos no nosso planeta é considerado biodiversidade, né? É o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época. Então, assim, eu tenho biodiversidade do Rio de Janeiro, a gente não pode dizer que é a única no Brasil inteiro, vão ser as mesmas espécies de animais e plantas. Cada região vai ter a sua própria biodiversidade. Natureza. É o conjunto de elementos, mares, montanhas, árvores, animais do mundo natural, nosso cenário natural. Deu para entender um pouco? Aí vamos lá. Página seguinte. Mas será que sempre a interferência do ser humano na natureza trará problemas? A cidade do Rio de Janeiro é um bom exemplo de que essa relação entre as pessoas e ambientes naturais pode ser saudável também. Aí aqui tem as imagens. Sapucais, na Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, no município do Rio de Janeiro. A área verde está preservada e recebe centenas de famílias toda semana. É uma importante área de lazer. Agora também está fechada, né? Tem aqui uma trilha no bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Características geográficas. Embora a cidade tenha se tornado uma das maiores áreas urbanas do mundo, cresceu em volta de uma grande mancha verde que responde pelo nome de Floresta de Tijuca, a maior floresta urbana do mundo. Ela continua mantendo valiosos remanescentes de seus ecossistemas originais, mesmo tendo sido replantado no século XIX. Foi o primeiro exemplo de reflorestamento com espécies nativas. A interferência do homem trouxe ainda mais natureza para a cidade com a construção de parques, praças e jardins. Aos poucos, os ecossistemas foram sendo protegidos pela legislação e uma grande quantidade de parques reservados a áreas de proteção ambiental foram sendo criadas para garantir a conservação. É legal quando a gente tem a oportunidade de subir pelo trenzinho do Pão de Açúcar lá, que a gente vai subindo por dentro da floresta e vai mostrando exemplos dessas vegetações que são remanescentes lá, são nativas daquela área, mesmo que elas tenham sido reflorestadas. Tipo, o que é reflorestamento? Acabaram com a floresta ao longo do século XV e XVIII. No século XIX, ela foi reflorestada com as espécies que existiam aqui no século XV. Entenderam? Aí tem aqui o Estado do Rio de Janeiro, conta com algumas unidades de conservação que ajudam na preservação de grandes áreas de Mata Atlântica. O município do Rio de Janeiro conta com 2 desses parques, o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca. Aí aqui tem a legenda, tem esses círculozinhos aí, são as áreas de proteção ambiental. E tem o INEA, que é o Estado do Rio de Janeiro, conta com um órgão governamental que ajuda na conservação e em projetos de preservação das suas áreas naturais, que é o INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Vamos para a página 35. Lendo mapas. Lembra do mapa do nosso estado? Olha ele aí, só que dessa vez sem a divisão entre os municípios. Esse mapa é físico, ele mostra uma característica natural do nosso estado, a localização das áreas de Mata Atlântica. Isso em verde aí é a área natural de Mata Atlântica. A parte cinza é a área onde está habitado, onde tem construção. Mesmo sem a divisão entre municípios, você conseguiria achar o nosso nesse mapa? Tentem achar aí onde está o Rio de Janeiro, dentro do mapa do estado. Você percebeu que esse mapa do estado do Rio de Janeiro é bem diferente daqueles que trabalhamos até agora? Compare com os mapas que usamos no mês passado e diga o que há diferente entre eles. A gente já falou, eles não têm a divisão geográfica, né, dos municípios. Tem uma parte contínua, que é a parte de floresta, né?
a área natural, a área de vegetação. Anote aqui as diferenças que você encontrou nos mapas que observou. Fique livre para dizer tudo que encontrou. Eu não preciso detalhar muito, que eu sei que é complicado. É uma linguagem que vocês não dispõem ainda. Mas vamos pensar aí. O que a gente tem de diferente? Estou dando tempo para vocês pensarem. As dimensões são as mesmas, né? A área do estado é a mesma. O que diferencia é que não há divisão de municípios. As cores, os outros eram todos divididinhos, né? Os mapas... Esse, que é o mapa geográfico, que é o mapa físico, as cores utilizadas são basicamente duas, cinza e verde. Cinza para mostrar a área de construção e o verde para indicar as áreas florestais, áreas de vegetação. Acho que basta isso, tá bom? E aqui a gente